Olá, pessoal! Eu sou a Marise Souza, aluna de Letras e Literatura da UF Convênio com o CEDERJ, e estou aqui para a gente falar mais um pouquinho do volume 2, Português 1. E o nosso tópico deste vídeo é o modo enunciativo. Modo enunciativo de organização do discurso. Maneira pela qual o sujeito falante age na encenação comunicativa, a maneira como o locutor se posiciona. Aqui ao lado a gente tem uma figura que ilustra bem isso. Há três maneiras do interlocutor se comportar. A primeira delas é o comportamento alocutivo, que é a relação de influência. Existe um eu sobre um tu. Há o uso dos pronomes pessoais de segunda pessoa, tu, você, vocês, e o modo imperativo também. Então, quando tudo isso acontece no texto, aponta diretamente para o interlocutor é o comportamento alocutivo do modo enunciativo. Nessa tirinha, a gente pode observar no primeiro quadradinho uma menina fazendo uso do comportamento alocutivo, quando ela fala de forma imperativa, salvem os pandas, salvem as baleias. Então, é uma relação de influência. É o eu da menina se dirigindo a eles, as pessoas que estão ouvindo, né? Então, é um eu sobre tu. Na segunda parte da tirinha, a gente vê um menino maluquinho falando o seguinte: Carolina, você não acha errado lutar para salvar os bichos dos outros, né? Os bichos estrangeiros? Então, nesse momento, o menino maluquinho assume também o comportamento alocutivo, porque agora ele é o eu e a menina é o tu. E nesse caso ele usa os pronomes pessoais de segunda pessoa, né? Aqui na tirinha é você. Então também aponta diretamente para o interlocutor. Continuando, ainda falando do comportamento alocutivo, só que agora de forma mais detalhada. Então tem uma situação onde o sujeito falante se coloca numa posição de superioridade em relação ao interlocutor. Isso faz a gente perceber uma relação de força entre os dois, né? Então tem aqui exemplos, quando damos uma ordem a alguém, que é uma injunção, quando interpelamos alguém, é uma interpelação. Saia daqui, táxi, bom dia. E aqui o interlocutor está se dirigindo ao seu funcionário, né? Uma situação entre o chefe e o empregado, onde o comportamento alocutivo fica bastante claro. Continuando com o comportamento alocutivo, existe uma outra possibilidade, que é aquela onde o sujeito falante se coloca numa posição de inferioridade em relação ao seu interlocutor. Então, ele precisa, por exemplo, fazer uma solicitação ou uma interrogação. Vamos ver alguns exemplos? Solicito providências o mais rápido possível. Nesse caso, é uma petição. Um outro exemplo, você pode me ajudar? Também é uma petição. Alguém telefonou? É uma interrogação. Precisamos de ração, você pode ajudar? Agora a gente vai entrar na segunda forma de modo enunciativo, que é em relação a si mesmo. Quando acontece isso, o comportamento é chamado de elocutivo. E aí vamos ver como é que isso funciona. A pessoa que fala, o sujeito falante, enuncia seu ponto de vista sobre o mundo de maneira subjetiva, sem que o interlocutor esteja implicado em alguma tomada de decisão, de posição. Então, o comportamento elocutivo ele é centrado no próprio sujeito falante e são usados os pronomes de primeira pessoa. Sou um tipo de pessoa que está falando com alguém no WhatsApp, de repente, deixa a pessoa falando sozinha.
sumo e depois volto como se nada tivesse acontecido. Então aqui o Chapolin, ele está representando muita gente, né, que faz a mesma coisa. Então ele está voltado para si mesmo. É uma forma subjetiva de se expressar. Quem está lendo não precisa tomar parte disso, né? É um comportamento elocutivo. O comportamento elocutivo, ele também aparece como os pontos de vista. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto de vista relacionado ao modo de saber. É como o locutor tem conhecimento de determinada coisa, como é que ele constata algo, sabe de algo ou até mesmo ignora algo. E aqui eu tenho um exemplo. Percebo que este carro está com problemas, ou seja, é uma constatação. É o ponto de vista do modo de saber, ele sabe como, constatando. Já sei o que foi decidido na reunião, ou seja, ele tem conhecimento, ele sabe. Desconheço o que foi decidido na reunião. Ele ignora, ele desconhece. Então, é o ponto de vista do modo de saber. Continuando com o comportamento elocutivo e os pontos de vista, o segundo ponto de vista é o da avaliação, que é como esse locutor julga determinado fato ou situação. E aí ele faz isso de duas formas, ou ele emite uma opinião, ou então ele faz uma apreciação sobre algo. Vamos ver a situação da opinião. Acho que não devemos deixá-lo sozinho, já que seu quadro clínico se agravou. Agora vamos ver um exemplo de apreciação. Estou satisfeito com o seu trabalho. Ainda no comportamento elocutivo, o ponto de vista da motivação, ou seja, o que leva o sujeito a realizar seu projeto de fala. Então, quando analisamos as motivações de nossos propósitos, que podem ser, né? Muitas vezes a gente faz algo por obrigação, ou então porque podemos fazer, ou então porque queremos fazer. E aí tem alguns exemplos aqui, olha. Preciso ajudá-lo urgentemente, é uma obrigação. Sou capaz de consertar essa torneira. Eu sou capaz, então é possível que eu conserte. Desejo que sejas muito feliz. O desejo exprime o querer. E a motivação depende do ponto de vista. Sob o ponto de vista do engajamento, é o grau de adesão do projeto de fala do locutor. Então, ele pode fazer isso por meio de promessa, por aceitação, recusa, por acordo, desacordo e também por declaração. Aqui a gente tem alguns exemplos. Juro dizer toda a verdade, ou seja, é um ponto de vista de engajamento focado na promessa. Consinto que você saia com a minha filha. O engajamento de aceitação. Eu me oponho à realização deste casamento. Ponto de vista de engajamento através da recusa. Estou totalmente de acordo com esta parceria. Então, é por acordo. De jeito nenhum, não concordo com essa parceria. Ponto de vista de engajamento em desacordo. Mostrarei o caminho que deve seguir. Aí já é uma declaração, que também vem do engajamento do locutor. Nessa tirinha, eu meio que classifiquei aqui, na primeira parte, seria uma recusa à declaração, quando os dois números estão conversando, e aí um diz para o outro assim, não acho que nosso caso dará certo. Ele pode estar fazendo um engajamento de recusa ou até mesmo um engajamento de declaração, declarando algo, mesmo sendo negativo, pode ser feita uma declaração negativa. Aí o outro númerozinho diz assim, não diga isso, eu sem você sou nada. Então é um engajamento de desacordo. E por último, há uma declaração, mas nunca conseguiremos nos multiplicar. 1 vezes 1 é 1, né? Não dá para multiplicar. E agora, por último, os pontos de vista. A gente tem um último ponto de vista que seria da decisão.
que é o tipo de decisão, e aí abre parênteses, proclamação, que o ato da enunciação realiza. Então, quando eu, por exemplo, enuncio, eu os declaro marido e mulher, estou proclamando, isso é uma decisão. Bom, vamos começar esta sessão. Eu também estou proclamando e tomando uma decisão, a decisão do início da reunião. O terceiro comportamento é o delocutivo, que é quando o locutor e interlocutor estão apagados no texto, a gente não consegue identificar. E aqui tem um exemplo, olha, o sofá foi lavado. E também, nessa hora, quando há o comportamento delocutivo, o sujeito, ele retoma o que já foi dito por terceiros. E a enunciação é sempre objetiva. Vamos ver um exemplo aqui da tirinha da Mafalda. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. É o menininho falando para ela. O que ele fez quando ele diz assim, as pessoas, ele está impessoalizando. A gente não sabe quem é que disse isso. Ele está reproduzindo, ele retoma o que já foi dito por terceiros. Ok? Acho que deu para entender, né? Paulo veio à aula. Então, eu estou afirmando a vinda de Paulo. Paulo não veio à aula. Eu estou negando a vinda de Paulo. Então, isso daí é um acontecimento de discurso. Essa frase negativa, ou seja, Paulo não veio à aula, também anuncia uma verdade. Isso tudo, gente, é ainda o comportamento delocutivo, só que agora em relação ao que lhe é exterior, a um terceiro. Então, estou falando de uma outra pessoa ou então de uma outra situação. Isso não depende dos interlocutores da situação comunicativa. Ainda em relação ao que lhe é exterior a um terceiro, o comportamento delocutivo ele pode ser por um discurso relatado. E aí lembra muito quando a gente estudou discurso indireto. No discurso reportado, relatado, o enunciador toma por objeto outro ato da enunciação. Ele me havia dito. Então, assim, pode haver nesse momento uma mudança, né, no relato, porque existe uma fidelidade que tem graus, né? Pode ser muito fiel ou então não tão fiel. Por exemplo, aquela coisa do telefone sem fio, né? A gente fala uma frase e o outro vai lá, relata aquela frase que a gente falou, mudando algumas palavras. Isso aí parece até um pouco com a fofoca. Então, a gente acabou de estudar os 3 comportamentos que o sujeito falante adota no modo enunciativo de organizar o seu discurso. Esse modo ele é tão importante que ele, na verdade, ele comanda os outros modos de organização do discurso. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Como a descrição, a narração, a dissertação, todos eles são comandados por esse modo enunciativo. Bons estudos e até o próximo vídeo.